perder tempo. Começou. Boa tarde a todos. Como eu disse lá no grupo, o tema da aula de hoje será termos integrantes da oração, ok? Antes de começar a falar sobre esse conteúdo, eu gostaria de fazer pelo menos uns 2 exercícios com vocês, porque na semana passada eu prometi que ia enviar lá no grupo e no final, com a correria, eu acabei esquecendo. Porque o que acontece? Na terça é o dia que eu dou mais aula. Eu saio da aula de vocês 2 horas, e 2 horas eu dou aula em outra turma, e aí só termino no final da tarde. Aí eu vou buscar minhas filhas na escola e volto à noite para dar outra aula. Então, acaba sendo assim, uma atrás da outra, e não deu tempo de eu enviar para vocês lá no grupo. Me desculpem, tá? Porque eu prometi e não enviei. Mas assim que terminar a aula de hoje, e der o intervalo na minha outra aula, eu envio para vocês o material de hoje, essas atividades, para vocês treinarem, tá bom? E as atividades do conteúdo de hoje, ok? Então, vou fazer só uns 2 exercícios para não perder tempo, porque eu quero falar sobre o conteúdo de hoje. Ou eu faço o seguinte, eu falo sobre o conteúdo primeiro e depois a gente faz vários exercícios, tanto do conteúdo passado, quanto desse conteúdo. O que vocês acham melhor? Por mim, tanto faz. Professor, eu acho melhor a segunda opção. Oi? Eu acho melhor a segunda opção. Que é explicar, depois fazer todos os exercícios. Exato. Ok. Professor, mais uma perguntinha assim, matar um galo é crime? Peraí, só um pouquinho. Oi? Matar um galo é crime? Ai, acho que a isso? polícia, eu acho que a polícia, como que é? A polícia que cuida dos animais, ambiental, pode considerar como crime, né? Não é que esse galo aqui, ele é assassino. Ele já tentou me matar umas 10 vezes só ontem. Ah, bom, aí pode ser legítima defesa, né? Mas enfim, não posso incentivar ninguém. Ai, se o galo for seu, acho que não, o João Gabriel respondeu. Ai, ai, ai. Nunca vi uma casa. Pessoal, que você mora na casa? E tem galo aí? Não, por causa da pandemia, eu tô aqui na chácara da minha avó. Aí minha avó tem esse galo aqui de estimação. Ela deu até um nome pro galo, Jorge. Ele todo dia eu acordo cedo, vem aqui tomar café, ele fica aqui no meu pé me rodeando para me picar. Ai, meu Deus, chega até a ser engraçado isso. Mas é dolorido para você. Né? Eu acho que não, só vai ficar muito triste. Então é melhor deixar o galo aí. Minha avó já tentou matar esse galo. O cachorro tentou matar o galo. Eu tentei matar o galo. Minha mãe tentou matar o galo. Todo mundo tentou matar o galo. E nada. Nada. Ele é resistente. Tá, vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui o material, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Sim, vamos começar a aula de hoje para não perder tempo. Prontinho, prontinho. Isso aqui, gente. O tema de hoje, termos integrantes da oração. Data de hoje, 6/4/2021. Vou deixar esse aqui prontinho para enviar para vocês, tá bom? Tá muito pequena a letra? Vocês querem que eu aumente? Como tá? Tá boa. Ok. Bom, nós temos 3 termos integrantes da oração. Inclusive, na aula passada, eu já havia comentado um pouco, né, mostrado quais são tipos. Ai, gente, desculpa. Sem querer. Pronto.
Então, são eles, tá? Complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Como acontece isso? Nós temos os verbos, é por isso que a gente sempre está... eu trabalhei aqueles primeiros conceitos com vocês, a diferença de frase, oração, período, os tipos de verbos, né? Verbo transitivo, intransitivo e verbo de ligação, justamente porque sempre a gente vai ter que retomar isso, tá? Aqui, por exemplo, quando eu falar de complemento verbal, eu vou ter que falar de verbo transitivo também, entendeu? Então, o complemento verbal nada mais é do que o termo que vai completar o sentido do verbo transitivo. A gente viu que o verbo transitivo é aquele verbo que, se você usa ele solto numa frase, sem nada, ele não tem o sentido completo, como o verbo intransitivo tem. Todos morreram, não, perdão, todos choraram, o cachorro morreu, foi o exemplo que eu usei para vocês. Né? São exemplos, ou que a gente viu, o motor falhou. Então, nesses são casos de verbos intransitivos, que não precisam de complemento. Já o verbo transitivo, ele precisa. E dependendo do verbo, né? Aqui nós temos o exemplo de comprei. Comprei o quê? Né? Então, a pergunta que eu faço para o verbo é ali, o que. Não tem uma preposição. É um artigo. Então, nesse caso, eu tenho o verbo transitivo, que é aquele que precisa de complemento para ter um sentido completo. Esse complemento, no caso, é um objeto direto. Então, vamos lá. A primeira classificação, complemento verbal, é o complemento que eu uso para dar sentido a um verbo transitivo. Praticamente isso, tá bom? Aí, eu tenho uma subdivisão. Aqui, ó, tem o complemento verbal e aqui embaixo eu tenho essa subdivisão, que é objeto direto e objeto indireto. Então, quando eu falo de complemento verbal, eu estou falando do complemento do verbo transitivo direto, no caso, objeto direto, que a gente viu, e complemento do verbo transitivo indireto, que no caso é o verbo transitivo, o objeto indireto, perdão. Lembrando que direto, essa relação de objeto direto, quer dizer que ele está ligado diretamente ao verbo. Ele não precisa de nada ali no meio entre eles, para juntar eles. Ele transita diretamente. Você pode colocar um artigo, mas o artigo é só para definir ou indefinir o substantivo, né? O artigo ele sempre é usado com substantivo. Então, o, a, os, as, uma, uns, umas. São os artigos que nós temos, tá bom? Então, ali, entre o verbo e o objeto, não tem nada, não precisa nada para juntá-los, tá bom? Por isso que a gente chama de objeto direto, ele vai diretamente, tá? Sem precisar de nada no caminho. O exemplo eu já dei, de comprei o livro, e aqui na explicação fala que esse objeto direto, ele pode ser substituído por uma oração completa, uma nova frase, com um novo verbo, com um novo sentido. E quando isso acontece em língua portuguesa, eu classifico essa oração como oração substantiva, objetiva direta. Mas nós estamos vendo tudo isso para a gente chegar nessa parte de orações coordenadas, orações coordenadas e orações subordinadas. A gente vai chegar nessa parte, tá bom? Mas eu não quero me aprofundar nisso agora. Então, o primeiro complemento verbal, objeto direto. O segundo complemento verbal, objeto indireto. Quando eu falo de indireto, eu falo dessa relação do objeto com o verbo, mas que precisa ter uma ligação ali entre eles, como se fosse uma ponte. Eu aprendi isso como se fosse uma ponte. Essa ponte a gente chama de preposição.
Então, quando eu falo de objeto indireto, quer dizer, indiretamente, ele não consegue transitar ali diretamente para o verbo. Ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um auxílio, ele precisa dessa ponte que é a preposição, tá bom? Então, todo objeto indireto começa com uma preposição. E da mesma forma, quando você vai fazer a pergunta para o verbo, você vai observar que a pergunta é diferente. Então, gostei do que ou de quem, e não gostei o que ou e quem, por exemplo. Não é essa a pergunta que eu faço. É de, ó, começa com de, começa com uma preposição. Ou seja, o próprio verbo ele já está pedindo um objeto indireto. Tá? É um verbo que pede complemento e pede um objeto indireto, que começa por uma preposição. Tá bom? E a mesma coisa aqui, se vier representado por uma oração, quando a gente for classificar lá na frente, vocês vão ver que vai ser uma oração substantiva, objetiva indireta, tá bom? Sempre observar a preposição. Principais preposições, professora. A, de, para, com, em. Principais, essas sim, tá bom? Não que sejam só elas, tem mais. Só que essas são as principais que a gente vai usar aqui no meio das frases. Certo? Ficou claro o complemento verbal? Ó, tem algumas dicas aqui, uma coisa importante sobre complemento verbal ainda. Nós temos aqueles pronomes, a gente chama de pronomes oblíquos, que às vezes a gente coloca num verbo para retomar um termo que você falou anteriormente. Aqui, no caso, tem esse exemplo. Mas não o encontrei, esse o, tá bom? E variações. O, a, os, as, são variações desse pronome o, tá? Pronome oblíquo. Aí depois nós temos lhe, se, lhe, te, lhe, se, enfim. Aí aqui embaixo tem outros exemplos. Tá, por que você está falando disso, professora? Quando aparecer esses pronomes oblíquos, juntamente com os verbos, você vai também ter que classificá-los, né, em objeto direto e indireto. Aí vem a dica. Sempre que aparecer o, a, os, as, tá? Então, quando eu falo variações, aqui é a, os, as, tá bom? Sempre que aparecer eles, esse pronome oblíquo, ele vai ter a função de objeto direto. Tá bom? Quando aparecer o pronome lhe e variações, lhe, lhes, enfim, esse pronome vai exercer o papel de objeto indireto, tá bom? Sempre. Caiu aqui, só um pouquinho. Pronto. Sempre o papel de objeto indireto. Aí nós temos, vamos aos exemplos aqui. Depois eu continuo. Procurei o livro em todas as livrarias, mas não o encontrei. Esse o, então, que está se referindo ao livro, vai exercer esse papel de objeto direto. Fui à casa dele e paguei-lhe. Tá? Ali, ó, tem uma ligação também com o que é falado anteriormente. Como a gente pode observar no primeiro exemplo, a gente usou ali o livro, procurei o livro, né? O livro é um objeto direto. Então, se esse o encontrei, eu estou me referindo ao livro, então ele vai ser um objeto direto também. Entenderam? Tem uma relação também com o que foi falado anteriormente. Já no segundo exemplo, ó, fui à casa. A está acraseado. O que significa o acraseado, professora? Para quem não sabe, o acraseado, que é esse A com acento ao contrário, tá bom? Nós temos o acento agudo e nós temos o acrase, né? O acento grave que a gente fala. O nome desse acento é grave, tá bom? Mas aí, nesse caso, o A está acraseado, com crase.
Esse A craseado significa o quê? Significa que eu tenho dois As juntos. O A, preposição, e o A, artigo. Quando eu junto eles, eles ficam com esse acento grave, o A acraseado, certo? Então, o que significa isso, então, professora? Por que você está falando disso? Eu estou falando disso porque aqui fui à casa dele. A casa dele é um objeto indireto, porque tem a preposição a. Então, quando eu estou ali, e paguei-lhe, né? Então, quando eu estou ali usando o lhe, e tem o dele ali, ó, dele. Então, é o de mais ele, né? Está se referindo a ele, né? Então, fui à casa dele. Então, esse lhe está se referindo a dele, que também começa com uma preposição. Vou tirar o óculos um pouquinho. Também começa com uma preposição. Então, por isso é um objeto indireto. Continuando aqui a explicação sobre os outros pronomes oblíquos, nós temos aqui o me, o te, o se, o nós e o vos, tá bom? Eles podem exercer tanto a função, o papel deles dentro da oração pode ser de objeto direto ou objeto indireto. Como que eu vou saber qual é? Você vai ter que descobrir isso pelo verbo. Qual a transitividade verbal desse verbo? Esse verbo, ele é verbo transitivo direto ou ele é verbo transitivo indireto? Se ele for o verbo transitivo direto, quer dizer que esse me, por exemplo, ele vai ser um objeto direto também. Entendeu? Porque o verbo é transitivo direto. Já o caso, se eu estiver usando ali o verbo transitivo indireto, ele pede um objeto indireto, certo? Então, nesse caso, o me vai exercer esse papel, de objeto indireto também, ok? Ai, gente, eu tô achando aqui muito escuro, não sei se é impressão minha. Eu vou abrir um pouquinho, então, esse menu. Melhorou, né? Ai, muito escuro. Parece que eu tô numa caverna. Ai, agora sim. Agora sim. Pronto. Exemplos. Vamos aos exemplos, professora. Que fica falando e o exemplo, né? Exemplo que é bom, nada. Ai, mas vamos lá. Ninguém me encontrou. Deixa eu colocar aqui. Vou fazer aqui, ó. Ixi, o que eu fiz aqui? Aqui, achei. Ó. Olha aqui. Ninguém me encontrou. Nesse caso, como eu estou falando de um verbo transitivo direto, esse me está exercendo o papel de objeto direto. No outro exemplo, aqui abaixo, ó, ninguém me pagou. Nesse caso, eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, esse me está exercendo o papel de objeto indireto. Vocês viram? Então, vou fechar aqui. Então, ele pode exercer papel de objeto direto ou indireto, tá bom? Vamos lá. O objeto direto, existe uma outra forma ainda, gente, só para complicar um pouquinho, a língua portuguesa vem e faz isso, né? Ó, o objeto direto, ele pode existir e ele vir antes dele uma preposição, tá? Quando acontece isso, a gente chama de objeto direto preposicionado. Ah, professora, mas como eu vou saber se nesse caso é um objeto direto preposicionado ou se é um objeto indireto? Porque o indireto começa por preposição também, não é?
Aí pode causar confusão. Você vai analisar o verbo, a transitividade do verbo, fazer a pergunta para o verbo. Se esse verbo pedir um objeto direto, quer dizer que eu tenho objeto direto preposicionado. Se esse verbo for um verbo transitivo indireto e pedir um objeto indireto, então eu tenho um verbo transitivo indireto. Ok? Então, aqui nós temos dois exemplos. Ó. Judas traiu a Cristo. Então, esse a é uma preposição, tá bom? E quem rouba a ladrão, preposição aqui, tem 100 anos de perdão, tá? Então, não se confunde os dois, porque o objeto direto vai complementar o verbo transitivo direto, e o objeto indireto vai complementar o verbo transitivo indireto. Então, se a gente vê ali um verbo que é transitivo direto com uma preposição ali no meio, então quer dizer que eu tenho objeto direto preposicionado. Mas não vou, eu até tenho um exercício sobre isso, mas deixa eu tirar isso aqui. Eu tenho até um exercício sobre isso, mas eu não vou me aprofundar, porque senão vai confundir muito a cabeça de vocês. Não tem necessidade, tá? É só para vocês saberem que pode acontecer esse caso. Raros casos? Sim, mas pode acontecer, né? Não pode sair disso. Bom, gente. Tá ruim o áudio, gente? Ele tá bugando um pouquinho, professora. Como assim? Tá falhando? Tá bugando um pouco. Eu acho que é por causa do ventilador. Deixa eu desligar o ventilador aqui, porque às vezes fica o barulho interferindo. Tá. Eu vou baixar aqui só um pouquinho para ver se meu áudio também tá no máximo. Tá no máximo. Eu vou desligar o ventilador, peraí. Prontinho. Vejam se melhorou. Eu acho que... Deixa eu tirar o fone. Melhorou? Melhorou. Eu acho que é o fone que tá dando interferência, hein? Porque aqui são duas entradas e eu tô com fone de uma entrada. Então, pode ser isso que tá dando interferência aqui. É Tá, possível. é uma possibilidade. Tá bugando. Oi? Tá bugando. Ainda tá? Ainda tá? Pra Ai, mim não gente. tá. Não. Às vezes é a sua internet, porque se a internet é muito fraca, aí começa a falhar o áudio e a imagem também. A internet da pessoa, no caso, né? Ah, Não a minha. Bom, vamos ali ao segundo termo integrante. Vimos o primeiro, complemento verbal. Tudo bem até aqui? Entenderam? Tá de boa aí? Como tá? Entenderam? Eu acho que esse é o mais fácil de todos, porque a gente já tinha visto, né, gente? A gente já tinha visto objeto direto e objeto indireto. Eu só não tinha classificado ele como complemento verbal. Agora você já sabe que ele é um complemento verbal. Tá bom? Agora vamos ao complemento nominal. Ó, o complemento nominal é o mais curtinho, tá? Então, vem aqui de nome. Se o complemento verbal complementa um verbo, o complemento nominal complementa o quê? Podem falar. Nome? Nome, isso mesmo. É meio que óbvio assim mesmo. Então, o complemento nominal, ele complementa o sentido de um nome. Então, às vezes, eu uso uma frase e coloco um nome. O que é um nome? Ah, nome. Meu nome, Ayla, Vinícius, Renan. Não, não é esse nome, tá bom? Nome, dentro da sintaxe, a gente utiliza para nomear determinadas classes gramaticais. Então, o que eu considero um nome aqui nesse contexto,
nesse contexto de complemento nominal. Substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, essas três classes gramaticais, substantivo, aquela palavra que nomeia todos os seres do mundo, adjetivo, que nomeia sentimentos, emoções, enfim, complementa, né, na verdade, o substantivo, o adjetivo. Ele vem junto ali com o substantivo. E o advérbio, que é aquela palavra que apresenta circunstância, né? Ele pode... põe algo aqui para mim, fazendo por favor. E o advérbio, que é aquela palavra que você utiliza com um outro advérbio, com adjetivo ou com verbo, para indicar a circunstância, tá bom? São essas três classes gramaticais que a gente considera como nome. Pois bem, tenho ali um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio ali na frase. E aí eu utilizo algo para complementar o sentido desse nome. Aí esse complemento eu chamo de complemento nominal, porque ele está ligado diretamente ali ao nome. Lembrando que essa frase que tiver o complemento nominal vai ter que tipo de verbo? Vocês lembram que eu falei para vocês? Que tipo de verbo vai vir nessa frase com complemento nominal? É verbo de ligação, professora? Muito bem, isso mesmo, Rafael. Verbo de ligação. Então, quando eu tenho um complemento nominal, ou a gente viu também predicado. Predicado nominal, é que fugiu da minha cabeça aqui o nome. Predicado nominal, também nós temos, e a gente vai ver mais à frente, o próximo conteúdo, adjunto adnominal. Tudo que esse aqui termina com now, né, nominal, tem nessa oração um verbo de ligação, tá? Muito bem lembrado. Então, aqui, o exemplo que nós temos. Tenho saudades de Luísa. Tenho, verbo de ligação. Saudades, um nome. Ali, de Luísa, é o que está complementando saudades. Pede, ó, se eu falar só tenho saudades, fica muito vago, fica faltando informação, né? Então, de Luísa está complementando esse nome, que é saudades. Tá bom? Outro exemplo. Estou satisfeito com meus empregados. Estou satisfeito. Eu falar, estou satisfeito. Pode até entender, né? Tipo, no contexto de você estar almoçando, aí você terminou de almoçar, estou satisfeito. Aí dá para entender. Agora, se eu soltar essa frase, estou satisfeito, sem nenhum contexto, aí vai ficar vago também, vai faltar informação. Então, estou satisfeito com meus empregados. Certo? Então, outro exemplo, esse com meus empregados, está complementando o sentido de satisfeito, que é um nome. Ok? E a mesma coisa aqui que a gente vai ver depois, né? Se esse complemento nominal vier representado por uma oração, não por uma palavra em si, mas por uma oração completa, eu também vou ter uma outra classificação que a gente vai ver mais à frente de oração substantiva, tá bom? São muitos tipos de oração que a gente vai ver. Ficou claro aqui complemento nominal, que é o segundo termo integrante da oração, complemento nominal, tá bom? Eu estou correndo porque daqui a pouco já dá o horário e o professor Paulo, ele gosta que eu saia um pouquinho antes da aula. Estou desligando aqui o celular que está vibrando aqui, tá falhando. Bom, a gente dá passiva. Ai. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, tá, gente? Porque é o seguinte. Nós temos 3 vozes verbais em língua portuguesa. Aí está aqui embaixo, ó. Voz ativa, quando o sujeito é agente, ou seja,
ele pratica a ação expressa pelo verbo. Então, eu tenho um verbo, esse sujeito, ele pratica essa ação do verbo, então eu chamo ele de sujeito agente, tá bom? Sujeito agente, aquele que pratica a ação do verbo. E nós temos depois do verbo o quê? Nós acabamos de ver o objeto, que pode ser objeto direto ou indireto. Esse objeto a gente chama de paciente. Por que paciente, professora? Porque é aquele que recebe a ação, tá bom? No exemplo aqui, ele fez o trabalho. Ele é o que foi ele quem fez, então ele está agindo. Ele é o sujeito agente. Quem recebeu a ação foi o trabalho. Fez o quê? O trabalho. Tá. Vamos ali inverter essa ordem. Só inverter essa ordem da frase. Transformar essa voz ativa para voz passiva. Como ficaria a frase, então? Nós temos aqui abaixo, tá? Ai, deixa eu colocar a setinha aqui, tá? Aí nós temos o exemplo aqui embaixo. O trabalho foi feito por ele. Lembrando, é que eu acabei pulando aqui em cima, gente. Deixa eu ver aqui. Mas aqui, ó, o agente da passiva, ele sempre vem precedido por de por ou de. Ou pelo também, tá? Por ou de. Então, quando quando a gente está na voz passiva, na voz ativa a gente passa para a voz passiva, geralmente a gente põe o de, o por ou de na frente desse sujeito, no caso, tá bom? Voltando aqui. Na voz passiva, o que acontece? Esse sujeito agente, tá? Ele continua sendo o agente da oração, só que eu tirei esse nome de sujeito. Ele não é mais o sujeito na oração, ele só é o agente, tá? Ele é o agente na oração passiva, tá? Então, o sujeito, na voz passiva, o sujeito, ele é paciente, ou seja, ele recebe a ação expressa pelo verbo. E aquele que era o sujeito agente ali na voz ativa, ele vira o agente apenas na voz passiva. O que acontece? Eu tenho aqui uma ordem, né? Sujeito, verbo, predicado. Tá. Na voz passiva, eu inverto essa ordem, tá bom? Aqui onde está o sujeito vai para o final da frase. E o objeto, ele vai para o início. E ele continua exercendo aquele papel, recebendo a ação. Então, por isso que agora ele é o sujeito da ação, é o sujeito, só que ele não pratica ação, ele é paciente, ou seja, ele recebe, ele ainda continua naquela mesma função, de receber essa ação que o verbo está fazendo. Porque quem está fazendo aqui é ele, ainda é ele que faz o verbo, e não ele que faz o trabalho, e não o trabalho que faz ele. Não mudou isso. Só inverteu a ordem. Então, ali o sujeito estava no começo, agora ele foi para o final. E o objeto que estava no final, ele foi para o começo. Tá. Vamos com calma, professora. Tem uma outra explicação aqui embaixo. É nessa? Sim. Aqui. Ali tem uma outra explicação que vocês vão entender melhor. Então, o que acontece agora? Ali eu tinha o sujeito agente e agora eu tenho o agente. Como essa frase está na voz passiva, eu vou chamar ele de agente da passiva. Simples. Então, ele continua sendo o agente, então, aquele que pratica a ação do verbo, tá? Mas na voz ativa, ele estava como sujeito, estava no início da oração. Agora, na voz passiva, ele foi para o final da oração. Né? Então, como ele é agente e a frase está na voz passiva, a gente dá esse nome, agente da passiva, ok? Deixa eu tirar isso aqui, eu vou tentar explicar da outra forma ali, caso vocês não tenham entendido, tá?
E, por fim, nós temos a terceira e última voz verbal, que seria a voz reflexiva. A voz reflexiva é aquela em que o sujeito, ao mesmo tempo, ele faz e ele recebe a ação do verbo. Ele pratica e recebe a ação do verbo. Nesse caso, eu chamo de voz reflexiva. Tá bom? Os exemplos. Os lutadores feriram-se, ou seja, feriram o adversário e foram feridos pelo adversário. Fizeram as duas funções ao mesmo tempo. Desculpa, gente. Meu marido tá rindo aqui. Pode ir? Aqui tá faltando um R. Bom, vamos lá. Continuando nessa questão do sujeito, do agente da passiva, eu quero saber, vocês entenderam ou não? O que vocês ficaram de dúvida com relação a isso? Ao agente da passiva. Falem, gente, vocês estão tão quietinhos. É porque eu tô tentando formular uma dúvida para perguntar o que eu não entendi. Mas você entendeu alguma coisa ou não entendeu nada? Olha, no começo eu não estava entendendo nada, no meio eu estava entendendo um pouquinho, aí no final parecia que eu estava no começo. Vixe. Somos dois. Com relação à voz, com relação aqui ao agente da passiva, é isso? Aham. Exatamente. Tá bom, ó. Essa outra explicação, ela é um pouco mais clara, porque você consegue comparar a voz passiva com a voz ativa ao mesmo tempo, aí fica mais fácil, tá bom? Ó, o que acontece? Na voz ativa, deixa eu só voltar aqui, que aqui tá confuso, era assim. Aí, agora sim. Na voz ativa, o sujeito, ele é agente, ele pratica a ação. Na voz passiva, esse sujeito, ele é paciente, ou seja, ele recebe a ação. E o que acontece? Vamos ver aqui, ó. O majestoso castelo dominava todo o Vale do Rio. Aqui é uma oração na voz ativa, que é aquela oração comum que todo mundo conhece, que é sujeito, verbo, predicado. Aquela estrutura que você já conhece de frase comum. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Essa frase Ok. comum, essa frase comum, que todo mundo, nessa estrutura comum, a gente chama de voz ativa. E o que acontece nela? O sujeito, ele é agente, ou seja, ele faz a ação. Sempre tem um sujeito, e esse sujeito sempre vai praticar a ação ali naquela frase. Sempre, tá? Essa é a regra. O sujeito sempre é agente na voz ativa. E aí nós temos o verbo, porque tem que ter um verbo na oração, né? E depois desse verbo nós temos um objeto, pode ser direto ou indireto. Interfere isso. Esse objeto direto, ele recebe a ação do verbo. Então, o sujeito agente, ele faz a ação, objeto direto recebe a ação. Até aqui tudo bem? Voz ativa? Sim. Tá. Sim. Agora vamos para a voz passiva. Espero que agora vocês entendam, gente. Ufa, vamos inverter a ordem, tá? Todo o Vale do Rio vai para o começo e o majestoso castelo vai para o final, tá bom? Todo o Vale do Rio era dominado pelo majestoso castelo. Quando eu pego da voz ativa e passo para a voz passiva, há algumas mudanças, poucas mudanças aqui. Por exemplo, o dominava vira era dominado. Então, ele vai lá para o passado e eu termino esse verbo em ado ou em ido, que é o particípio que a gente fala, tá? Eu termino em ado ou ido. Daí tem essa mudança, e quando eu coloco ali o agente,
que era o sujeito ali, e agora foi aqui para o final, né, na voz passiva, eu sempre coloco o de, o pelo ou o por ainda, tá bom? Só essas mudanças básicas. Vocês percebendo isso, vocês vão ver que a frase ela está na voz passiva. Tá, até aí tudo bem. Ali, o sujeito agente, ou seja, aquele que praticava a ação do verbo, era o majestoso castelo. Aqui, na voz passiva, ele também continua com a mesma função. Ele é o agente, ele é o que pratica a ação do verbo, ele é o agente, tá bom? Mas essa frase está na voz passiva. Então, esse agente que pratica a ação do verbo, como está na voz passiva, ele é chamado de agente da passiva. Ele é agente porque ele age, ele faz, ele executa aquilo lá que o verbo está mandando, só que está na voz passiva. Então, é o agente da passiva, agente na voz passiva. Seria mais ou menos essa lógica, tá bom? E o objeto direto, ele continua com a mesma função, de receber a ação do verbo. Só que ele muda de nome aqui na voz passiva. Às vezes, isso que pode confundir. Agora, aqui ele é um sujeito paciente, porque ele está no início da frase, quando está no início da frase é o sujeito, só que aqui ele é paciente, ou seja, ele recebe a ação. Então, vamos lembrar aqui, sujeito agente, como se fosse o agente de saúde. Assim, vai lá na casa, vai cuidar, ver se está tudo limpo, né? Cuidar da saúde lá. Dar algumas orientações para que não tenha dengue na sua casa, tudo mais. Um exemplo, né? Do agente de saúde. E o paciente, então, é aquele que recebe os cuidados. O paciente no hospital é aquele que fica na cama, é aquele que recebe os cuidados do médico, dos enfermeiros e tudo mais. Né? Ele só recebe. O paciente, ele não cuida de outro paciente, ele não cuida do médico, ele não cuida, ele não dá ordens para o médico, não dá ordens para o enfermeiro. Teoricamente, não, né, gente? Eu não sei como é esse paciente. Mas, enfim, o paciente é aquele, fica quietinho, recebendo a medicação, recebendo os cuidados do médico, dos enfermeiros, só recebe. Então, é essa a ideia de sujeito paciente, tá bom? Aqui na voz passiva. E o agente é aquele que corre atrás, que faz e tudo mais. Então, como está na voz passiva, a gente chama esse agente da passiva. Ufa, expliquei muito, né, gente? Entenderam ou não? Fala que você Agora eu entendi. entendeu? Aham. Ufa, que bom. Sim. Que bom, gente. É meio complicado quando você nunca viu esse negócio de voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. No primeiro momento, é complicado mesmo. Quando eu aprendi voz passiva, há muitos anos atrás, eu não aprendi na primeira aula nem na segunda. Foi na faculdade que eu estudei e aprendi isso, para vocês terem ideia, entendeu? Então, já estou feliz que vocês tenham entendido um pouco. Então, são esses, gente, os 3 termos integrantes da oração. Lembrando, complemento verbal, complemento nominal e o agente da passiva, tá bom? O agente da passiva. Esses 3 são os termos integrantes da oração. Eu acho que não vai dar tempo de fazer exercício, porque já são 10 para as 2, né? Então, esse aqui... Não é esse aqui. E, professora, a senhora errou. Não é 10 para as 2, é 10 para as 3. Ah, tá, é 10 para as 3 onde você está, né? É que aqui no nosso estado é 1 hora menos. Aqui é 10 para as 2. Aí é 10 para as 3. Tá bom? Tá. Você é da onde? É de Belém do Pará. Belém do Pará? Sim. Ah, que legal. Bem de longe assistindo a aula aqui. Muito bem. Uhum. Obrigada. Ok. Eu tinha ouvido Paraguai. Não, Belém do Pará. Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tinha achado de manhã, eu tinha deixado aqui os exercícios
separados, só que agora sumiu. Ah, já sei onde está. Eu quero só mostrar para vocês rapidamente aqui os exercícios. Ah, gente, não estou achando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês os exercícios da semana passada. Vou mostrar aqui quais são, ó. São esses aqui. Acontece que toda vez que eu vou abrir aqui... Ixi, o que eu fiz? Toda vez que eu vou abrir aqui, eu abro a internet. O Zoom é um programa separado, né? Aí eu acabo confundindo. Eu quero mostrar rapidamente para vocês os exercícios que eu fiquei de mostrar na aula passada. São esses aqui, tá? Ó, da aula passada, que eu vou enviar para vocês. Vamos fazer pelo menos um aqui, ó, sobre sujeito e predicado. Então, é para você separar o sujeito do predicado e classificar qual é o tipo de sujeito, qual é o tipo de predicado. Vamos ver se vocês lembram. Ó, alguém bate a porta. Qual é o sujeito nessa oração? Alguém? Alguém. Alguém. Muito bem. E como vocês classificariam esse sujeito? Sujeito simples, composto ou indeterminado? Indeterminado. Indeterminado. Terminado. Indeterminado. Ó, gente, sobre isso eu falei, inclusive, na aula passada. Aqui, ó. O sujeito ainda é simples e não indeterminado quando representado por um pronome indefinido. Alguém, ninguém. É o exemplo que a gente tem aqui. Então, mesmo que alguém seja um pronome indefinido, ainda assim eu vou classificar ele como um sujeito simples, entendeu? Porque ele é um pronome Entendi. indefinido. É só um pronome indefinido que está no lugar de sujeito. Não quer dizer que eu estou indefinindo o sujeito. Então, nesse caso, eu tenho o sujeito simples. Tá bom? E o predicado? Nós temos 3, predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Qual é esse? Bate a porta. Alguém riscou ele de amarelo. Esse aqui, ó, bate a porta. É um predicado, vamos classificar esse predicado, tá? É assim, alguém é o sujeito, tudo que resta na frase é o predicado. Essa lógica. Aí, esse bate a porta é que tipo de predicado? É um predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Ele começa com verbo ou com nome? É assim que você questiona. Ele começa com verbo ou com nome? Verbo. 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 É o verbo. Então, nesse caso, nós temos o predicado verbal. Por isso, é um predicado que começa com um verbo, que o núcleo dele é um verbo. Vamos esse C aqui, ó. Luiz e os amigos chegaram. E aí, qual é o sujeito? Luiz e os amigos. Luiz e os amigos. Muito bem. E como você classificaria esse sujeito? Composto. Composto, muito bem. Ele tem 2 núcleos, Luiz e os amigos. 2 núcleos. Ok, muito bem, gente. Ó, e tudo que resta é o predicado, não é? Então, chegar é o predicado, nessa lógica. E aí, nós vamos classificar esse predicado como? Que tipo de predicado é esse? Verbal. Verbal, só tem nome ali, né? Esse aqui tá bem fácil. Só tem nome.
Vamos nesse aqui que é um pouquinho diferente, ó. Gosto do calor. Quem gosta do calor? Eu. Eu gosto do calor. Não Então gosto vamos não. colocar. Não? Você gosta de frio? Eu gosto de frio. Não, eu gosto de calor. Ai, gente, frio, você tem que pôr um monte de casaco, você fica com preguiça de tomar banho, hein? Mas você pode ficar debaixo da coberta assistindo filme. Ah, boa, É gostei. verdade. Eu acho que eu vou gostar mais de frio, Acertou hein? de cara. Hã? Acertou de cara. Acertou mesmo, gostei. E no calor não, né? No calor você pode pôr um monte de ventilador que você fica pingando, suando, né? Ai, ai. Vamos lá. Eu gosto do calor. O que a gente pode observar aqui? Um outro tipo de sujeito diferente, né? Então, aqui o sujeito, na verdade, é eu. Só que ele não está aparecendo na oração. Então, voltando aqui, ó. Não existe sujeito oculto. O sujeito está quase sempre claro na desinência verbal. É o caso desse. O verbo eu gosto, perdão, está claro ali que o sujeito, né, desse verbo é eu, é a primeira pessoa do singular. Então, nesse caso, nós temos, ó, a gente chama sujeito desinencial, tá bom? Ó, sujeito desinencial. Simples e desinencial, por assim dizer. Então, nesse caso, como o sujeito ele está ali dentro do verbo, da desinência do verbo, então a gente vai classificar ele como sujeito desinencial. Desinencial, tá? E aí, gosto do calor, na verdade, tudo isso aqui, né, vai ser o predicado. E aí, qual a classificação desse predicado? É verbal também, né, professora? Verbal também. Verbal, né? O único aqui, gente, que vai ser predicado nominal é aqui, ó. Tudo para ele era mentira. Era um verbo de ligação, tá bom? E mentira é um nome. Então, nesse caso, é um predicado nominal. Esse aqui é um exemplo com predicado nominal. Eu vou deixar essa lista de exercício para vocês, já com esses feitos, tá? Para vocês irem por esse caminho aqui, talvez facilite um pouco para vocês. Vou inserir os outros exercícios dos termos integrantes. Eu vou colocar nessa mesma folha, tá? Os termos integrantes da oração, os exercícios. E eu vou deixar uma folha ali com a parte de teoria. Oi, Paulo, passei aqui, desculpa, estou empolgada. Eu vou deixar uma outra, eu já ia olhar aqui, eu falei, o Paulo já está aqui na aula já, porque eu estou atrasada. Eu vou deixar uma outra folha com a teoria para vocês. Então, uma de exercícios e outra de teoria. Lembrando que um pouquinho mais tarde eu envio, porque agora eu vou dar outra aula e no intervalo eu envio lá no grupo para vocês, tá bom, gente? Vamos tirar nossa foto? Alguém vai aparecer aí para sair comigo, o professor Paulo? Olha, 25. Maravilha. Professora 10 aí, ó, sala cheia. Ó, o Gustavo, só o Gustavo. Vamos lá, representando a gente, Gustavo. Pronto. Obrigada, pessoal, pela aula de hoje. Agora vocês ficam com o professor Paulo, professor nota 10 também, tá bom? E a gente se vê semana que vem, então. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tudo de professora. bom. Tchau. Tchau, professor. É só parar aqui.